E aí, galera, vamos continuar, né? Vamos tratar agora de lentes esféricas. Já tratamos espelhos esféricos numa aula anterior, vamos tratar então de lentes esféricas. Primeiro, que lente tem que ser um material transparente, né? Senão a luz não consegue atravessá-lo. Legal? E aí, coloquei aqui para vocês, né, um formato, tá? Uma lente aí que eu desenhei, não está bonita, mas é uma lente que vai ajudar a gente a entender a ideia, tá ok? Pode-se imaginar até que seja uma lente de contato, ok? Ora, é uma lente, tá, cujo o miolo dela, o interior dela, tem que ser o quê? Transparente. E para ter a função de lente, tem que ter superfícies curvas, pelo menos uma, tá? Ela pode ter uma superfície plana e outra curva? Sim. O que não pode é duas superfícies planas, porque senão você não provoca o efeito lente, ou seja, de concentração ou de espalhamento dos raios, ou seja, convergente ou divergente. Beleza? Então tá lá. Desenhei essa lente para vocês e eu tenho então para essas curvaturas da lente que estabelecer raios. Né? Então peguei o compasso, estabeleci um raio R1 e um raio R2. Legal? Tá? Cada um desses estabelecendo que é a curvatura das faces correspondentes. Ora, então, quem que é C1? Centro de curvatura da superfície côncava, R1. E C2 é o centro de curvatura da superfície convexa, tá? Ora, a superfície que tem maior raio, qual que é? A que tiver maior abertura. Então, C1, R1. Então, R1 maior que R2. Legal? E aí, moçada, como que essa lente vai projetar imagens, vai concentrar os raios? Como que eu vou saber o foco dessa lente? Como que eu vou saber o poder de concentração, de espalhamento dessa lente? Aí que entra a equação de Allen. Tá? Qual que é a equação de Allen? Tá? Não do Arley, do cabeçudinho, tá? Mas de Allen, de cometa Allen. Né? A equação de Allen diz o que pra gente? Olha lá, é a equação dos construtores de lentes. 1 sobre foco, que é igual a índice de refração da lente, dividido por índice de refração do meio, menos 1, fecha parênteses, multiplicado por, abre parênteses, o inverso de R1 mais o inverso de R2, fecha parênteses. Com um detalhe, a convenção é que a superfície convexa vai assumir o sinal positivo e a superfície côncava o sinal negativo. Ok? Beleza? Bom? É uma convenção que vai te ajudar a estabelecer os sinais e fazer as contas. Porque, Paulo, como que eu vou entender superfície convexa e superfície côncava? Você vai olhar para a lente da onde? De fora da lente. Então, eu vou olhar para a lente aqui da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então, olhando de fora para a lente, tá? Eu tenho a superfície côncava R1 e a superfície convexa R2. Tá joia? Apesar do R2 estar dentro da lente, a superfície é convexa. Estou olhando de fora, vejo a superfície externa. Beleza? Ora, senhoritos e senhoritas, então nós temos aí a equação de Allen para construir lentes. Ótimo. Então vamos trabalhar essas lentes. Para isso, tá, eu preciso de algumas convenções. Vamos estabelecer essas convenções aí. Tá? A primeira convenção que eu vou estabelecer com vocês é o seguinte. Paulo, você tem lá vários formatos, vários perfis de lente. Tá? Aí a primeira eu chamei de biconvexa, a segunda eu chamei de plano convexa, a terceira de côncavo convexa, a quarta de convexo côncava, aí já começa a brincadeira, né? Por que uma é côncavo convexo e a outra é convexo côncavo? E qual a diferença entre as duas? Calma! A quarta ali de plano convexa, a quinta, desculpa, e a sexta de bicôncavo. Qual a diferença entre elas? Qual a diferença? Tá? Primeira convenção, o nome. Ok? O nome da lente, moçada, é dado, vocês estão vendo ali que ou são dois nomes ou um nome só. No caso, um nome só quando as duas superfícies são iguais, então biconvexa e bicôncava. Fora essas, as outras têm dois nomes. O primeiro nome é sempre o maior raio de curvatura. Então, plano convexa, por quê? A superfície plana tem raio infinito. Então, plano convexa. A terceira lente ali, o terceiro perfil, côncavo convexa, porque a superfície interna tem maior raio de curvatura que a superfície convexa. Então é por isso que o quarto perfil ali é convexo côncava. Sim, porque a superfície convexa tem maior raio de curvatura que a superfície côncava.
Por que o quinto perfil é plano-côncava? Porque lá a superfície plana, a reta, tem raio maior que a superfície côncava. E a última é bicôncava, porque as duas têm raios iguais para dentro. Então, bicôncava ou côncavo-côncava. Tá ok? Beleza? Então, a primeira convenção, o primeiro nome de uma lente é o maior raio de curvatura. Show? Tá. Seguinte, olha lá. Borda fina, borda grossa. E o pessoal erra aqui, porque fala, a borda fina é convergente, a borda grossa é divergente. Ah, eu aprendi isso. Você vai no zoológico e por que o míope não consegue ver os animais? Porque ele tem que usar lente divergente. Ai, nossa, cãibra de riso. Olha a minha animação. Cara, velho, cala a boca. Ok? Nossa, meu, não tinha o que falar, fica quieto, né? Bom, a ideia é a seguinte. Borda fina é convergente? Depende. Borda grossa é convergente? Depende. Mas depende do quê? Depende disso aqui, ó. Ok? Borda fina, ela vai ser convergente se o índice de refração da lente é maior que o do meio. O que é a regra? O que é o geral? Tá? Quando um exercício não falar do índice de refração, considere que o índice de refração da lente é maior que o do meio. Lógico, você pegar lente de vidro, de plástico, de acrílico, tá? São lentes cujo índice de refração é maior que o do ar. Então, sem dúvida, é o geral, é o via de regra. Tá, ok? E a borda grossa, ela é divergente. Agora, o que muita gente esquece é que você pode ter a inversão dos índices de refração. Uma lente cujo índice de refração é menor que o do meio. Se você tiver a inversão do índice de refração, há a inversão do comportamento óptico. Então, a lente que era convergente passa a ser divergente. Então, a borda fina é sempre convergente? Não, depende do índice de refração. A borda grossa é sempre divergente? Não, depende do índice de refração. Tudo bem? Então, mas Pica-Pau, como é que eu vou saber isso? Vou ter que adivinhar? Não. Aí que está uma ideia legal para você. O que te dá tranquilidade é que o exercício tem que ser muito explícito mesmo, quando ele quiser a pegadinha aqui, ó, o índice de refração da lente menor que o do meio. Ele vai ser muito explícito. Olha, considere um meio cujo índice de refração é maior que o da lente. Tá ok? Então fugiu a regra. É a exceção. Qual que é a exceção? A borda fina ser divergente, a borda grossa ser convergente. Exceção. Fechou? Beleza? Muito bom. Olha, preciso de raios de luz também para traçar imagens, para projetar imagens, né? Para descobrir as imagens. Então, quais são os raios de luz que eu vou utilizar para as lentes convergentes? Primeiro símbolo. Olha o símbolo que eu estou usando, né? Lente convergente, setinhas para fora. Lentes divergentes, setinha para dentro. Beleza? Então, precisa não ficar desenhando a lente o tempo inteiro. Então, setinha para fora, convergente, setinha para dentro, divergente. Onde antes eu chamava, lá em espelho, eu chamava de centro de curvatura, aqui eu vou chamar de A. Por quê? Porque aqui, moçada, eu vou trabalhar 5 pontos, na verdade, né? Anteprincipal, foco e o centro óptico. Então, eu vou ter o anteprincipal e o foco do objeto, anteprincipal e o foco da imagem. Repare nos dois desenhos, por favor, Douglas, joga na tela cheia para mim. Repare nos dois desenhos ali, moçada, que você tem o quê? Uma diferençazinha sutil entre os raios notáveis das lentes divergentes e convergentes. Mas também tem uma diferença sutil entre as nomenclaturas anteprincipal e foco, para a lente convergente e para a lente divergente. Na lente convergente, você vai ter AOFO de um lado, AIFI do outro. Na lente divergente, você tem esses nomes trocados de lado, por causa do posicionamento da imagem. Beleza? Por causa do posicionamento da imagem. Isso vai ajudar a gente na nomenclatura. Fechou? Beleza? Onde antes a gente chamava de centro de curvatura, agora chama de anteprincipal. Então, o anteprincipal é igual a 2 vezes a distância focal. No caso das lentes convergentes, o foco é positivo, e das lentes divergentes, o foco é negativo. Tá joia? Ó, raios notáveis, como nos espelhos. Olha só, raios que são paraxiais, raios notáveis para as lentes convergentes, paraxiais se cruzam apontando para o foco. Atravessam a lente e apontam para o foco. E o outro raio é o raio que passa pelo centro óptico sem sofrer desvio.
A gente vai usar esses dois raios, tá? Qual? O paraxial, que refrata, atravessa a lente e aponta para o foco. E o segundo, que passa pelo centro óptico. Na lente divergente, o raio paraxial refrata apontando na direção do foco. Qual o foco que a gente está usando nos dois casos? Foco e imagem. Tá? Então, houve o espalhamento, tá? Porque os raios atravessaram a lente e apontaram na direção do foco e imagem. E o raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Então, moçada, com esses dois raios apenas, o paraxial, que refrata apontando na direção do foco e imagem, e o que atravessa o centro óptico sem sofrer desvio, são mais do que suficientes para a gente descobrir o posicionamento da imagem. Vamos dar uma olhada nelas? Então, lá. Lembra da nomenclatura? Olha a nomenclatura. Ó, igualzinha de lentes e de espelhos. Depois você dá uma pausa e relembra esses termos aqui. Olha a equação lá, fimose, ok? Equação de aumento, igualzinha de lentes e espelhos, igualzinho, ó, cara, então o mesmo comportamento, a mesma equação, ou as mesmas equações que eu uso para lentes, eu uso para espelhos, a nomenclatura e os sinais também, tá? Por isso, tá? Você fala assim, puxa, parece que eu já vi essa informação antes. Sim, você já viu um espelho esférico. Show? Ó, galera, então lá, vamos esboçar todos os casos possíveis. Então, vou primeiro trabalhar com a lente convergente. Uma lente convergente com um objeto antes do antiprincipal, bem longe. Primeiro raio paraxial refrata, né, atravessa a lente, apontando na direção do foco e imagem. Qual que é o segundo raio? O que passa pelo centro óptico sem sofrer desvio. Cruzou, formou imagem. Olha lá, aonde está a imagem? Tá lá, pequenininha, invertida. Capaz, eu lembro que você conversou comigo. Você conversou, você olhou na minha cara, velho. Você olhou na minha cara e falou assim, aluno, presta atenção aqui, ó. Imagem real é invertida. Sem imagem invertida é real. Pois é, continua. Imagem invertida, real. Imagem real, invertida. Só que agora se forma do outro lado. No espelho tinha que se formar do mesmo lado do objeto. Nas lentes, para ser real, forma-se do outro lado. Né? Então, objeto de um lado, imagem do outro. Qual é a finalidade da lente? Não é fazer com que os raios atravessem? Então, se atravessaram, tem que formar a imagem do outro lado. Então, a imagem real formando-se do outro lado da lente. Tá ok? Então, imagem real, invertida e menor. Beleza? Olha as terminologias. P, posição do objeto. Y, altura do objeto. P', posição da imagem. Y', altura da imagem. Negativo porque está invertido em relação ao objeto. Show? Muito bem. Vamos aproximar esse objeto? Vamos ver o que acontece? Olha lá. Coloquei o objeto agora sobre o antiprincipal. Primeiro raio paraxial, refratou, atravessou a lente, apontou para o foco imagem. Segundo raio, o raio que atravessa o centro óptico sem sofrer desvio. Formou imagem invertida, de mesmo tamanho. Opa, peraí. Invertida é real. Exato. Se é invertida, é real. Se é real, é invertida. E no caso, o objeto sobre o antiprincipal formou imagem sobre o antiprincipal. Então, tá, invertida, real e de mesmo tamanho. Ok? Nomenclatura, olha só. P, distância do objeto até o espelho, até a lente, perdão. Y, altura do objeto. Y' ficou negativo porque está invertido em relação ao objeto. Tá? E P' positivo, real. Ok? Vamos lá. Depois, eu vou aproximar um pouquinho mais esse objeto. Coloquei o objeto entre o antiprincipal e o foco. Primeiro raio paraxial, refratou, apontando para o foco. Ok? Segundo raio, é o que passa pelo centro óptico sem sofrer desvio. Vocês estão vendo que a imagem está se afastando e crescendo. Ok? Se afastando e crescendo. Ora, cara, continua invertida, continua real. Só que agora maior. Nomenclatura, olha lá, P, posição do objeto, Y, posição da altura da imagem, do objeto. Y' negativo, quer dizer, imagem, altura da imagem, invertida. Então, para baixo, oposta ao objeto, para cima. P', real, então positivo. Tá? Então, lá, imagem real, tá? Imagem real, invertida. Imagem invertida, real. Legal. Olha lá, penúltimo caso. Objeto sobre o foco. Objeto sobre o foco, primeiro raio paraxial, refratou, aponta para o foco imagem. Segundo raio,
passando pelo centro óptico. Cara, não se cruzam, então você tem o quê? Uma imagem imprópria, tá? P' e Y' são impróprios, ok? Se eu aproximar um pouco mais o objeto, então agora lá, primeiro raio paraxial, cruzou, aponta na direção do foco imagem. Segundo raio, passando pelo centro óptico, não sofre desvio, não se cruzam, então eu vou prolongá-los. E esse prolongamento gera uma imagem virtual maior e direita. Virtual direita, lembra? Virtual direita. Real invertida. Virtual direita. Legal. Esse é o caso da lupa. Quando você usa uma lupa, o que você está fazendo? Você está colocando uma lente convergente, uma lente de borda fina, tá? Com o índice de refração da lente maior que o do meio. Essa lente, você utilizando ela, de que forma? Colocando o objeto de forma que esse objeto esteja entre a lente e o foco da lente. O objeto colocado entre o foco e o vértice da lente, o foco e o centro óptico, vai gerar uma imagem ampliada, uma imagem virtual maior e direita, que é o único caso de imagem virtual da lente convergente. Se você lembrar, moçada, se você quiser reassistir a aula de espelhos, você vai ver que existe um paralelismo, uma analogia, né? Mas parece que as duas andam juntas. Quais? A convergente e o espelho côncavo. Parece que elas andam juntas. Parece que têm propriedades muito similares. A diferença é que espelho reflete e lente refrata. Espelho reflete, lente refrata. Né? A luz atravessa a lente. No espelho, não. Ó, beleza. Então aqui você vai ter o único caso para a lente convergente, né, onde você vai ter imagem virtual maior e direita. Qual é o único caso? Aliás, vamos ver a nomenclatura aqui, né? Olha só, então lá, P, posição do objeto, e Y, tamanho do objeto. Y', tamanho da imagem. P', negativo, porque é virtual. Lá, imagem virtual, direita. Imagem virtual, direita. Imagem virtual, direita. Imagem real, invertida. Imagem real, invertida. Legal, muito bom. Olha. Vamos lá, o caso da lente divergente. Pá, lente divergente, qualquer que seja a posição do objeto. Raio paraxial, refrata, passando pelo foco. Olha, e daí? Segundo raio, passa pelo centro óptico sem sofrer desvio. Você formou uma imagem do lado do objeto. Você vai ter uma imagem virtual mesmo, tá ok? Cara, então, o que aconteceu? Olha, você vai ter P, tamanho ou distância do objeto até a lente. Y, altura do objeto. Y', altura da imagem. Direita, virtual. E aí, voltamos aqui na nossa conversinha. Qual que é a nossa conversinha? Ó, divergente, lente divergente. Tem um paralelo com espelho convexo. Lente divergente sempre vai formar imagem virtual menor e direita. Lente divergente, imagem virtual menor e direita. Porque, se for virtual maior, não é divergente. Sacou? Então a ideia é, cara, se eu souber a lente divergente, o resto é convergente. Então a lente divergente sempre forma imagem virtual menor e direita. Tá. Se for virtual maior e direita, não é divergente. Qual que é? É o caso da convergente. Qual o caso da convergente? O caso em que a convergente, né, tem o objeto colocado no foco e o vértice. É o caso da lupa, que a gente comentou, né, há 3 informações atrás. Legal? Aonde que eu vou usar lentes? Qual a finalidade do uso de lentes? Uma delas é para tratamento da visão, ótica da visão. Então você tem lá a retina, que é o tecido de fundo de olho, que é o tecido que vai fazer o quê? Absorver a luz e convertê-la em impulso elétrico, mandar para o nervo óptico, chegar até teu cérebro, ok? Mas antes da luz chegar na tua retina, ela teve que passar pelo conjunto óptico, conjunto de lentes, chamado córnea cristalino. A córnea, moçada, é a primeira lente do nosso olho, ok? Passou pela córnea, ela vai passar então ali pela íris, que é a parte colorida. Mas é colorido por quê? É só para ficar bonito, para eu gostar de gente de olho azul, de olho verde, de olho marrom? É porque meu olho é cor de melda. Mel da abelha, tá certo? Filho,
Presta atenção aqui. Você não tem o colorido à toa, tá ok? Por isso, tonto que usa lente de contato colorida, vá a merda, tá ok você? Por quê? Cara, você está estragando o teu olho. Por um motivo, ou aliás, por dois. Biológico é que você evita a oxigenação ali do tecido e isso acaba provocando eventos futuros, tá ok? Então, cuidado com a limpeza da lente e a oxigenação da sua córnea. Agora, efeitos físicos. A íris, moçada, o colorido do olho, tem a finalidade da acomodação visual. Ou seja, por que a sua pupila dilata ou contrai? Porque o tecido íris se abre, deixando entrar mais luz, como obturador de uma câmera fotográfica. E fecha-se, tá? Controlando a penetração de luz para não machucar a retina. Tanto que se você sai de um ambiente muito claro e vai para um ambiente muito escuro, acontece. Parece que está tudo preto, você não enxerga nada. Passado um tempinho, você começa a sentir, a visualizar as coisas daquele ambiente. Por quê? Porque foi acontecendo que a acomodação visual, a íris foi se abrindo. À noite, você olha, você está na estrada viajando, você vê um gato, você vê duas bolas andando na estrada, você fala, ai, que arrepio, feio, arrepiou até os pelos da bunda. Caraca, velho, que meda! Tá? Mas por quê? Porque à noite, para ele enxergar melhor, a íris dele está totalmente aberta, ok? Permitindo entrar o máximo, absorver o máximo de luz possível e jogar na retina. Ok? Então a íris, ela permite a acomodação visual, ou seja, regula a entrada de luz, abrindo-se em ambientes escuros, fechando-se em ambientes muito claros. Beleza? Ok? Não vai ficar olhando para o sol, hein? Pelo amor de Deus. Então vai fechar como? Totalmente? Então fecha o olho, cacete. Tá? Então não fica esperando a íris responder. Tá? Fecha o olho, não olha para o sol. Não pode. Perigoso. Machuca. Dói. Vai ficar cego. Faz isso não. Por favor. Posição de açucareiro. Tá? Olha só. Galera. Veja só. Aí você vai ter a luz que já passou pela córnea, passou pela íris, vai atingir o cristalino. É uma lente regulável. É através do cristalino, tá? E regulável porque os músculos ciliares, músculos que estão presos ao cristalino, vão apertá-lo ou esticá-lo para que ele sempre consiga jogar a luz na retina, formando imagens nítidas. Tá? E olhando aqui para um esquema bem simplificado do olho, do lado, moçada, você vai ter aí o que a gente vai chamar de olho emétrope. Eu vou escrever daqui a pouquinho, tá ok? O olho emétrope, moçada, é um olho chamado olho normal. É o olho que tem um PP, ponto próximo, a mais ou menos 25 centímetros, e um PR, ponto remoto. Qual que é o ponto remoto? Ou seja, qual é o ponto mais distante que uma pessoa que tem uma visão normal consegue enxergar? Infinito. Tá? Então, ora, o que eu vou chamar de acomodação visual, né? Tá, ok? Pode ser dado por 1 sobre ponto próximo menos 1 sobre ponto remoto. A acomodação visual, né? Que seria a distância aí que ela consegue enxergar. Beleza? Ora, e vergência? O que é a vergência? É o grau. Tá? O grau do seu olho e o grau da lente que você precisa usar. Tá? É medido como sendo o quê? 1 sobre foco. Legal. Tá? O nome grau é o nome comercial. O nome científico, ainda a unidade do Sistema Internacional é a dioptria, que é 1 sobre metro. Beleza? Então, moçada, olho normal, olho emétrope, tem ponto próximo a mais ou menos 25 centímetros de distância do olho. Então você fala assim, olho normal, consigo enxergar normalmente nessa distância, 25 centímetros. Tá? Eu consigo enxergar mais perto. Ótimo, parabéns, supervisão você tem. Tá? Agora, ponto próximo, então, 25 centímetros. Ponto remoto, infinito. Para o olho normal. O que acontece com o míope? O míope, ele não enxerga de longe. Daí uma comunidade no antigo Orkut falava assim, eu não sou metido, eu não sou orgulhoso, eu sou míope. Por quê? Você ia cumprimentar alguém míope, que estava sem óculos. Ei, tudo bem? Tudo bem. E o cara... ia embora. Filha da puta, o cara me esnobou. Não é que ele te esnobou, cara. Ele não te viu. Por quê? O míope não enxerga de longe. Como é que eu corrijo esse problema? Colocando uma lente divergente na frente do olho dele.
Tá? Por que a lente divergente vai fazer? Vai enganar o olho. Vai produzir uma imagem numa distância que ele consegue enxergar se ele fosse ali emétrope. Beleza? Então, moçada, a ideia é que a lente do míope, sendo divergente, vai projetar uma imagem no ponto próximo do olho do míope. Tá? Então ela engana o olho, engana o órgão sensorial, produzindo uma imagem virtual na posição em que ele enxergaria se fosse emétrope. Tá ok? Olha, cara, que legal. Então, míope, lente divergente. Que mais? O hipermétrope. O hipermétrope, cara, é um cara que não enxerga de perto, tá? Mas não enxerga de perto por causa da formação no globo ocular, tá ok? Muito curto o globo ocular, tá ok? Então, não enxerga de perto e tem que usar óculos, tá? Com lentes convergentes, produzindo uma imagem mais distante. Então, de novo, a lente enganando o órgão sensorial, jogando a imagem numa distância que ele consegue enxergar. Você vai perceber que a lente dos óculos sempre vai produzir imagens virtuais, ok? Olha, e tem um último caso que é a presbiopia. Qual a diferença da hipermetropia para a presbiopia? Cara, a diferença física nenhuma, a diferença biológica sim. Na biologia, o hipermétrope é a questão do globo ocular que é curto. Na presbiopia é a vista cansada, tá ok? Tem que usar lente convergente, beleza? É a lente para leitura, para ver de perto, tá ok? Bom, então, o que ele faz de novo? A lente engana o olho, produzindo uma imagem no ponto próximo do olho dele, para que ele consiga ver. Então, quer dizer, eu consigo colocar o livro aqui, nessa posição, mas o óculos engana meu olho, projetando uma imagem numa posição que eu enxergaria sem óculos. Ou seja, se eu tirar o óculos, tem que fazer isso aqui, ó. O pessoal chama de síndrome de braço curto, né? Tem uma hora que você vai ler o jornal, a distância já nem dá mais. Eu tenho que colocar o jornal no chão e ler assim, ó. Agora estou enxergando, tá ok? Então, moçada, síndrome de braço curto, quer dizer, o cara não enxerga de perto. Para ele enxergar de perto, tem que colocar o óculos. O que o óculos faz? Engana o olho. Projeta uma imagem como se o objeto estivesse na distância que ele leria sem óculos. Show? Essas são as ideias dos efeitos da visão. Que equações que eu uso aí? As equações que a gente conhece. A equação da fimose, né? 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e a equação do aumento. Vamos treinar exercício em sala de aula. Galera, valeu, agradeço, até!